Boa noite, está no ar mais um programa Estação Hamburgo e dessa vez dando continuidade ao programa especial de Dia das Mulheres. Na verdade, essa semana nós estamos no projeto Mulheres que Inspiram, que é uma realização aqui da Vale TV, que todos os dias, desde o dia 8, está trazendo mulheres que fazem diferença no Vale dos Sinos, uma bancada toda especial. E desta vez eu estou aqui, sou Cléria Oliveira, sou jornalista e faço parte com muito orgulho desse projeto. Quero agradecer muito a Vale TV pelo convite. E hoje essa bancada que está aqui é uma bancada muito especial, que a gente quer que vocês conheçam essas mulheres, muitas delas são bastante conhecidas aqui na região pelos seus trabalhos. Hoje o especial as mulheres negras, na verdade da região, que fazem os seus trabalhos aqui em Novo Hamburgo. E eu vou começar apresentando já a Alessandra, que ela é procuradora federal, ela tem 44 anos, ela nasceu aqui em Novo Hamburgo e é formada em Direito pela Instituição da Educação Superior de Brasília. Ela foi aprovada em 4 concursos públicos e hoje trabalha aqui no município. Alessandra, boa noite. Boa noite, quero agradecer primeiramente ao convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui, tu sabe que a grande admiração que eu tenho por ti, pelo protagonismo, e poder compartilhar também com essas mulheres guerreiras e belas e inspiradoras esse espaço aqui. E também aqui do meu lado está a Andressa, que ela é bacharel em jornalismo pela Universidade Fevale, ela é aluna especial do mestrado de Antropologia Social pela URGS. Né? Ela fez várias pesquisas, depois ela vai falar um pouco sobre esse trabalho, tem várias pesquisas premiadas e também faz parte do coletivo Afrojuventude da Fevale. Boa noite, Andressa. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, voltando à Vale TV, foi um dos meus primeiros lugares em que eu iniciei minha carreira enquanto jornalista, então agradeço muito estar aqui hoje. Exato, bom filho a casa torna, né? Isso é muito bom. E aqui ao meu lado a gente tem uma soberana, na verdade, que ela é a nossa mais bela negra, que é a Bruna Reis, que ela está fazendo psicologia, né? Ela é estudante de psicologia e também desenvolve um trabalho na Escola Nilo Peçanha com crianças de inclusão. Isso? Boa noite, Sim. Bruna. Boa noite, também é um prazer muito grande estar podendo participar, né? Com mulheres que também trazem um pouco de história, né? E demonstram todos os seus objetivos também no Vale dos Sinos. E aqui por último, mas não menos importante, né? A Indiara Tainã, que ela é professora da rede pública e faz um trabalho maravilhoso a respeito da questão da história, da ancestralidade, da questão do negro em sala de aula. Boa noite, Indiara. Boa noite, é um prazer, inenarrável poder estar compartilhando com vocês esse momento, poder estar falando um pouco sobre esse espaço que viemos buscando não só aqui no Vale dos Sinos, mas como mulheres em todo o Brasil, e poder ver nessa bancada, né, mulheres de força, guerreiras, tão cheias desse empoderamento que a gente vem buscando e que está muito dentro desse trabalho que eu venho fazendo nas escolas, em formação de professores. Então, agradeço ao convite e agradeço a Vale TV pela oportunidade. E já quero começar contigo, já, né? Porque, na verdade, assim, tu falaste da questão de empoderamento e hoje em dia como é que é levar essa questão da ancestralidade, do empoderamento da história do negro para dentro da sala de aula e principalmente para dentro do conceito de educação dos professores? Como é que isso se dá hoje em dia? Existe uma legislação toda própria, né, que é a Lei 10.639, que é de 2003, que institui, então, como obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, em todos os níveis de ensino.
Após, em 2008, foi implementada uma complementação dessa lei que inclui o ensino da cultura indígena também em todos os níveis de ensino, compreendendo que, passados mais de 300 anos da abolição da escravatura, né, estes conteúdos eles não fazem parte daquele currículo que é ensinado formalmente nas escolas. Então, uma maneira de conseguir contemplar a nossa ancestralidade, porque é parte da ancestralidade brasileira, não só negra, né? E uma forma de abrir espaço, já que essa é a nossa história, a história do negro, os nossos ancestrais, de todos nós brasileiros, são histórias não contadas, histórias sonegadas. Então, esse trabalho nas escolas, ele se fortalece a partir dessa lei em 2013. Então, ela completou 15 anos, dizemos que ela debutou, mas ainda dentro de um processo muito lento, ainda de dificuldade de aceitação, de entendimento do porquê de se falar sobre essa legislação, mas com muitos avanços, com muitas vitórias e com certeza conquistando espaços como esse para que a gente possa falar e levar para a comunidade em geral, dentro das escolas, das famílias, das nossas famílias, né? O entendimento de que todos têm direito, de que somos iguais nas nossas diferenças. Exatamente. Né? E que essas diferenças elas precisam ser respeitadas, né? E falar da ancestralidade para mim é isso, né? Da nossa ancestralidade através da nossa história, da nossa ancestralidade através da religiosidade, né? Sou praticante de Umbanda, também atuo com crianças, então são duas maneiras que encontrei de, dentro dos espaços onde estou inserida, colocar, né, e possibilitar a diminuição da ignorância, porque ela só se diminui quando a gente dá a oportunidade que o outro conheça ou entenda um pouco mais sobre esse mundo. E até porque, se a gente for analisar a questão da bancada mesmo, nós somos mulheres privilegiadas. Dentro de um contexto, nós somos mulheres que conseguimos, né, ascender na questão do ensino superior, que infelizmente hoje em dia a gente sabe que não é... infelizmente não é algo de muito acesso, né? Alguns espaços eles ainda estão muito complicados de se conquistar. Então esses trabalhos que são feitos, de repente a nossa esperança é que daqui a alguns anos a gente possa saber que a gente não faz parte de um grupo seleto de privilegiadas, mas sim que a gente sabe que vai ter mais e mais pessoas entendendo a nossa história e também não só isso, fazendo parte dos ambientes, não só acadêmicos, mas também de uma forma geral. Por exemplo, no caso da Alessandra, esses dias nós estávamos conversando e a Alessandra falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é à medida que a gente vai avançando na questão dos estudos e mesmo na questão de empregos, enfim, as mulheres negras ou os negros vão diminuindo, né? E eu queria mesmo que a Alessandra falasse um pouco dessa questão dessa ascensão, porque ela veio de uma origem humilde, né? E hoje tem a questão de trabalhar para um concurso federal, né? Como procuradora federal. É o que nós conversávamos semana passada até. Eu nasci num bairro pobre, hoje ainda bem tenho a possibilidade de morar, estar numa situação melhor, mas percebi que conforme ia ascendendo culturalmente, o número de negros ao meu redor ele ia cada vez mais reduzindo. Então, um exemplo, no curso de formação do meu concurso, 2, 3 negros, na universidade, 2 negros. Então, eu percebo que a maioria dos espaços que eu ocupo atualmente, em razão até pelo fato de eu ter estudado, eu não consigo ver representatividade nesses espaços. Aí, por um lado, eu fico muito entristecida, porque sim, eu quero que a gente possa ocupar todos os lugares. Todos nós temos direito de ocupar os lugares que a gente bem entender. E entristecida por isso, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que eu posso estar ali.
e ao mesmo tempo mostrar para as pessoas, sim, esse lugar também é frequentado por negros, Exatamente. independentemente de que lugar se trate. Então eu sempre me vejo assim, talvez a minha militância ela seja mais indireta, mas eu sempre tenho essa preocupação de mostrar, porque os olhos vão se acostumando, né? Nós somos vistos olhar, né? em todos os lugares, e isso é um processo que ainda vai levar tempo e que todos nós temos essa responsabilidade, né? Exatamente. E eu acho que a questão também da Alessandra, ela vem bastante de encontro à questão do coletivo afro, da Fevale, né? E também as questões das tuas pesquisas, enfim, porque a tua vida acadêmica, ela está muito, muito centrada, já tem prêmios, enfim. À medida em que as pessoas vão ascendendo, elas vão diminuindo, mas a representatividade, ela existe. Agora, eu queria muito que tu falasse a respeito dos seus trabalhos junto da academia, do coletivo, enfim, como é que funciona. Bom, então, nosso coletivo Afro Juventude Hamburguense, ele, na verdade, é um coletivo da sociedade civil, né? Ele não é ligado a instituições, mas o coletivo, ele surgiu através da questão do ensino superior, quando, a partir tudo começa a aumentar já o número de disciplinas na faculdade, já vai chegando no final do curso, e tu acaba percebendo que tu é a única pessoa negra. E foi aí que nós nos juntamos, eu e os jornalistas Patrícia Gomes e Luciana Taide, né, para falar e discutir essa questão dentro do município, né? Onde estão os negros e cadê a história do negro, né? O que a gente tenta buscar sempre é muito resgatar a questão da ancestralidade, como a Indiara tinha falado, porque é algo que não tem como dissociar, até porque a gente sabe por que nós estamos aqui, né? E a nossa função falar dessas pessoas negras que vieram antes da gente, né? Sim, com certeza. Que ajudaram a construir esse município também, sim. E quando a gente fala muito da questão do acesso ao ensino superior, né? O que a gente não tem como falar sobre a questão das políticas públicas, a questão de reserva de vagas, que foi fundamental nos últimos anos para a inserção de pessoas negras de baixa renda dentro de instituições tanto particulares quanto federais, né? A gente vê que se quadruplicou o número de pessoas negras dentro das instituições de ensino superior, mas ainda muito aquém das pessoas brancas, né? Fecha com 22% de pessoas brancas com diploma e 9% de pessoas negras com diploma, Isso, né? A gente também trazendo que no Brasil a gente tem 54% de negros e pardos, né? Exatamente. Isso, a visibilidade da cor, ela é muito invisível, né? A visibilidade, a gente ainda, em alguns espaços, é a questão de gueto. Onde é que você vai ver as pessoas negras? No gueto, na favela, no presídio. Não, eu acho que justamente essa questão de ações afirmativas e da questão mesmo pelo estudo, pela questão da ancestralidade, enfim, ela está abrindo mais espaços, né? E, ao mesmo tempo, sem deixar da gente ser o que a gente é, né? A gente tem aqui do lado a Bruna, que é a mais... que na verdade, acho que ela especifica bem isso que eu estou falando, que ela é a mais bela negra de Novo Hamburgo, de 2018, né? Mas é um ano, isso? Sim. É um ano de reinado. E ela também é estudante de psicologia, né? Eu queria perguntar para ti, como é que é essa questão de ser a mais bela negra numa região de origem basicamente europeia, né? Alemã, enfim, assim, e italiana. Quando surgiu a oportunidade, né, de eu participar do concurso, não foi assim por vontade minha, né? Foi na escola, assim, as professoras incentivando, disse: Bruna, tu viu que voltou o concurso, né, mais bela negra, porque tu não participa, né? Tu é bonita, tu é comunicativa. Eu disse: não, isso não é pra mim, né? Eu fiquei pensando. E porque quando vem assim o nome mais bela negra, o que te dá, assim, a gente trabalha isso muito com a criança, assim, o que é o mais belo, né? O que é o mais bonito? Eu disse: não vou lá me rotular como uma pessoa mais bonita, né? Eu acho que todos têm sua beleza, né? As negras, brancos, né? Todas as mulheres, né, têm sua beleza. Eu disse: mas eu não queria rotular isso. Mas daí eu comecei a pesquisar, assim, sobre o concurso, o que o concurso, né, estava trazendo. E aí eu fui ver que isso é para resgatar, né, a história dos negros, isso é para... Porque o concurso, ele não estava mais sendo efetivado, né? Ele já tinha parado um pouquinho. Sim, estava parado. E ele
foi retomado, assim, acho que foi numa época muito boa até, né, que a gente está num momento bem conturbado do país e do mundo. Eu acho que esse momento que eles retomaram, acho que foi essencial, né? Sim, e daí por isso também me motivou, porque eu vi que estava sendo muito pouco divulgado, né? Pouca divulgação, as mulheres, as crianças negras, né? Porque tem a parte infantil, a juvenil e adulto, né? Tinham poucos inscritos. Então isso também me incentivou. Eu disse, não, vamos lá, vamos se juntar, porque essa é a hora da gente se mostrar, né? Da gente se unir e mostrar que a gente está aqui, sim, nessa cidade, que a gente tem, né, nossas qualidades, e a gente precisa, assim, se mostrar. E ainda pegando o gancho que a Bruna traz, a questão de se mostrar, né? A Alessandra antes falou assim, a minha militância, na verdade, tipo, vou usar uma outra palavra que agora não me recordo, mas é algo mais passivo, né? Mas ela já está se mostrando, no caso, se colocando no lugar onde ela gostaria de estar. Eu tenho um canal no YouTube, e esse canal, por exemplo, ele não fala basicamente sobre questões raciais. Mas, às vezes, pelo fato de estar lá, tipo aquela questão de já botar a cara no YouTube e as pessoas dizerem, olha, eu também posso estar lá e também posso falar sobre o que eu quiser, não só sobre questões raciais, também abre um outro panorama para essa juventude que vem aí, né? Para a gente poder ocupar os espaços midiáticos e tal. E eu queria ver, você principalmente trabalhas com criança, né, diretamente, enfim. E eu sei que tu leva uma coisa lúdica para essas crianças, porque hoje em dia a gente está com uma questão do empoderamento, da questão da autoestima, ao mesmo tempo que a gente está num momento bem conturbado, né, onde os ideais às vezes são um pouco mais radicais e está bem complicado. O que é trabalhar com as crianças essa questão africana, assim, como é que eles recebem isso? Eu fico muito feliz, assim, quando vou trabalhar com as crianças essas questões, porque eles nos dão lições todos os dias de o quanto nós temos a capacidade de amar independente das diferenças, né? Muito diferente do adulto que já entrou num círculo vicioso, que já está tendencioso em função daquilo tudo que viveu, a falta de oportunidade de convivência com pessoas diferentes do que si mesma, eu acredito muito na questão da falta de oportunidades, né? Da ignorância por falta de oportunidades. Então, é interessante primeiro chegar na escola sendo uma professora negra, né? A questão do concurso público, a partir daí, por ter sido um concurso com reserva de vagas para negros, chegar na escola e ser apontado como uma professora cotista, por isso que tu vieste parar nesse lugar, né? E colocar que não, que se eu estou nesse espaço é porque a minha nota me permitiu que nesse momento eu já fosse chamada, né? Tanto que não foi um concurso só, foram mais de um. Mas isso é muito marcado, né? E são nuances assim muito sutis da forma como são colocadas, principalmente pelos adultos. Isso é interessante, porque as crianças elas te dizem na cara. Uma menina de 5 anos, ao me olhar, me disse: prof, que lindo, eu amei esse teu chapéu de cozinheira. E aí eu olhei para ela e disse: que legal. Meu Deus. Mas aí eu pensei, a culpa não é dela. Eu tô no momento certo com ela e eu vou conseguir explicar para ela, ela vai entender e não vai esquecer. E eu disse: meu amor, isso que eu estou usando na minha cabeça não é um chapéu de cozinheira. Isso é uma coroa de rainha, é um turbante de rainha africana. E ela começou a encher os olhinhos de brilho, né, e de encantamento, porque ela nunca tinha ouvido falar que poderia existir uma rainha negra. Sim. Essa parte da história não foi contada para ela. Então, a partir daquele dia, todos os dias ela me cobrou que ela queria muito aprender a fazer uma coroa de rainha africana. E a partir daquele dia eu me organizei, fiz uma oficina de turbantes para aquela turma de educação infantil, porque era uma menina pequena. Mas se eu for pensar, qual é a referência que ela tem negra em casa? Quando ela chega em casa, ela assiste a novela. E qual é o espaço que as atrizes ainda têm? Se é uma novela, e geralmente é uma novela passando no período da escravidão,
né, antes da abolição, escravo, é a mulher que trabalha na cozinha. E se a gente mudar para a nossa realidade atual, é a empregada doméstica. Exatamente. Então, nada diferente vai vir de uma criança pequena se isso não for ensinado. E aí, por aí perpassam outros ensinamentos, como a questão do Egito, que a gente lá no ensino médio vai aprender junto com Grécia e Roma. Dificilmente tu associa que o Egito é da África. E como eu recebi bilhetes de familiares me dizendo que eu estava errada, o Egito não é na África, porque não poderiam ser tão inteligentes esses negros que moravam lá. Nossa. E isso é muito forte, Não, mas mostra o quanto isso está marcado, enraizado dentro de nós, né? Dentro desse aculturamento que a gente vem recebendo de anos e anos, e que aos poucos, com muita resistência, cada uma de nós e cada um dos nossos ancestrais vem conseguindo romper. E tu sabe que isso ainda choca bastante, assim, essa questão, assim, de como pode ser tão inteligente, né? Sim. A minha irmã, ela é professora também, e sempre quando eu falo, assim, que a minha irmã trabalha numa escola, a primeira coisa que é associado é que ela não é professora, que ela faz parte da equipe de higienização, ou enfim, o que também não seria algo que seria um absurdo, porque a minha mãe mesmo se aposentou fazendo parte da equipe de higienização, mas ela também, ela é pedagoga e tal, então a primeira coisa que falam é como que a tua irmã conseguiu. Às vezes acontece isso, como ela conseguiu? Como todo mundo consegue, né? Até porque eu não sei se isso também aconteceu com a questão da Alessandra, né? Não sei se isso acontece também ou não, ou por ser um outro ambiente isso não tem esse questionamento, assim. Eu nunca percebi, assim, esse questionamento, mas enquanto vocês falavam, me recordei, assim, da minha própria infância, né? Eu sou nascida na Santo Afonso, né? E eu lembro que eu não tinha exemplo, sabe? Eu nunca vi um negro durante até a minha adolescência, início da universidade, em que eu pudesse me espelhar. Olha, eu gostaria de ser, até pela falta de representantes, né? Porque as pessoas, elas têm esse desejo de se espelhar em alguém para evoluir e tudo mais. Então, a gente tem esse papel de ser, então, essa pessoa em quem alguém vai se espelhar para crescer e se desenvolver, e ao mesmo tempo um papel de como se fosse pedagógico, né? De estou vendo aquela pessoa naquele lugar e estou me acostumando a ver aquela pessoa naquele lugar. Sim, o negro ele pode ocupar todos os espaços, ele não precisa estar apenas no espaço X, ele pode estar no espaço X, espaço Y e Z, e ele escolhe onde quer estar. Então, a partir do momento que nós formos vistos, né, e assim reconhecidos, a gente consegue ter mais liberdade, né, nesse aspecto e até poder influenciar as pessoas de alguma forma, né? Uma que sobe uma, a gente puxa as outras. Exatamente. Né? Sobe uma, a gente vai puxando. Esse é o meu pensamento. Exatamente, a gente vai puxando. E agora que nem, por exemplo, assim, a gente, como fala a questão midiática, né? Vamos nos mostrar, vamos aparecer mais, né? A Andressa é jornalista, né? Então, assim, como ela falou, antigamente a gente tinha poucas referências, né? Eu lembro que quando eu passei na faculdade era aquele negócio, uma Glória Maria, né? E era isso, fechar uma Glória Maria, ponto. Então, tipo, não poderia ser mais nada, só poderia ser a Glória Maria. E hoje a gente já tem mais referências na comunicação, né? Esse espaço aberto. A gente tem que começar a perceber que a produção de mídia, né, tem uma função social que os próprios comunicadores têm que começar a repensar. Porque se a gente pega a questão das novelas, as novelas do metade do século passado e as de agora, que nem a Indiara falou, não há uma alteração no quadro. Porque a gente tem, por exemplo, vários estudos de casos de diversas novelas, né, com protagonistas negros, enfim, mas todas se passam no período colonial ou pós-abolição. Tu não consegue retirar... O problema não é mostrar a pessoa negra trabalhar na equipe de higienização ou determinados espaços. Isso nunca foi problema. O problema é nos mostrar apenas em um espaço. Não tornar diverso
a nossa participação, né? Esse é o problema. Porque a gente vê agora, tem a questão da Web 2.0, a produção de conteúdo por parte do usuário, que nem a própria Clara aqui também, né? Exato. Mas a gente não é apenas a questão de mostrar nossa cultura, as habilidades, consumo e ascensão, né? Mas a visibilidade da nossa negritude, né? E que também tem a questão, além de produção de conteúdo, a produção de conhecimento. Sim, né? e Exatamente. pra gente poder ver também, por exemplo, uma propaganda de perfumes que trouxe uma família negra pela primeira vez. Ninguém nunca tinha se dado conta que os negros tinham família, que as pessoas tinham, que as famílias eram compostas, né? Enfim, por mais pessoas negras também. E quando isso apareceu, estranhamente, causou um rebuliço, tipo, como assim aquele negro tem família? Como assim ele tem um carro? Como assim ele usa o mesmo perfume que a patroa, né? Às vezes isso foi comentários que realmente a gente ouviu na internet, foi uma coisa absurda, né? Na questão de comunicação e mídia, enfim, né? E como é que vocês veem essa nova, não sei agora quem gostaria de falar, assim, essa nova configuração, na verdade, de mostrar que realmente o negro tem família, o negro está em outros espaços, o negro tem carro, tem faculdade, e aceitem, né? Nós consumimos, na verdade, né? Nós vivemos, nós participamos de todas as esferas sociais, né? E as pessoas não estão acostumadas a nos ver em determinados espaços, o que causa essa tensão, né? Essa reação, muitas vezes uma aversão à nossa participação em várias atividades, né? Pegando meu exemplo enquanto comunicadora, enquanto acadêmica, né? Começar a pensar, né, sobre essa questão da produção de conhecimento. Quem produz pesquisadora enquanto também, pesquisadora, né? Essa questão da produção de conhecimento. Porque não tinha... era apenas o homem branco europeu que produzia o conhecimento, eles são sempre os autores principais. E a partir do momento que a gente vai rebatendo, e ao mesmo tempo dentro da mídia, que o público vai rebatendo o que vai sendo produzido, existe essa tensão e essa aversão, né? Então, mas começa o processo desse rompimento do racismo epistêmico, como o branco enquanto metáfora de poder e conhecimento, e tira essa questão do saber de um só. Não, só um pouquinho, a gente também tem uma história, a gente não precisa que os outros contem, nós podemos contar as nossas próprias. E eu quero saber depois um pouquinho mais dessas histórias. Estou vendo ali que a Indiara trouxe ali algumas coisinhas diferentes para mostrar para a gente. Mas logo após o comercial, agora a gente vai dar um tempinho e daqui a pouquinho a gente volta. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL.
uma marca consolidada, Belenzier. Encontro com a fabricante dos pneus da Fórmula 1 Pirelli. Resultado: mais qualidade para o consumidor. Pneus para carro, SUV, ônibus, caminhões e máquinas com condições que só quem é líder consegue fazer. Belenzier Pneus é vendedor oficial Pirelli e serviços automotivos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Belenzier Pneus, mecânica preventiva e corretiva. Acesse nosso site ou ligue 0300 210 210 2. Bom, estamos de volta com esse Estação Hamburgo especial dessa semana das mulheres, na verdade, do projeto Mulheres que Inspiram. E se você está chegando agora, a grande dica é: hoje é o Dia das Mulheres Negras, mulheres que fazem a diferença no Vale dos Sinos, em seus ambientes de trabalho, nas escolas, nas universidades, enfim. Hoje é o nosso dia. E eu tô aqui, como eu falei antes, com a Indiara, que ela trouxe umas coisinhas ali que eu achei fantástico, que ela traz bonecas negras e aquelas que eram feitas também nos navios e tal. Sim. Quando eu era pequena, ou até mesmo não tão pequena, mas eu lembro que não tinha boneca negra. Até tinha, mas era assim, às vezes tão caricato, né? Aquela negra bem pretinha, com a boca bem vermelha, que era muito caricato, parecia às vezes blackface, né? E hoje a gente tem essa gama de brinquedos que as crianças podem se ver, se representar. Eu queria que tu mostrasse o que tu trouxe para nós. Então eu tenho aqui alguns exemplares das abaiomis, que são bonecas feitas com retalhos de tecido, e conta a lenda que sabemos, pelo que sabemos até agora, que as mães vinham nos porões dos navios com as suas crianças e, como morriam de saudade da sua terra, morriam de banzo, para que não tivessem tanta saudade, aquelas mães acolhedoras tiravam retalhos de tecidos das suas roupas, faziam nós, e com esses nós produziam as abaiomis para que cantassem e brincassem e alegrassem crianças e adultos. Enquanto vinham direto para a escravidão. Nesses aqui. 3 meses, mais de 3 meses que passavam nos porões dos navios, com pouca comida, sem direito à água. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Então essa já é uma boneca produzida por nós, né? E que a gente leva para as escolas como uma forma de rebater as questões de que não existe material para trabalhar sobre a consciência negra, ou não existe brinquedos. Existe quando a gente tem vontade, a gente encontra. Então as abaiomis, além de trazerem essa referência tão carinhosa, né, e tão singela de um brinquedo, né, de um brinquedo de pano que lembra bem a questão da infância, ele nos remete já a essa parte da questão da nossa ancestralidade. A gente vê que com qualquer pedacinho de tecido, qualquer pedaço de tecido. Com qualquer pedacinho de tecido, tipo, não tem mais desculpa, tipo, é possível. A escola não dá, tipo, é possível. Dá pra fazer. E eu tô vendo, é uma versão da Barbie negra. Sim. Essa é a minha primeira Barbie, né? A empresa, então, há uns 2 anos, fez uma nova campanha onde ela lançou bonecas mais parecidas com os estereótipos que existem no mundo, porque as mulheres não são iguais à Barbie, né? Nós não somos todas iguais à Barbie. Nem a Barbie é igual à Barbie, exato, né? Nem ela que inspirou a Barbie é igual à Barbie. Todas esguias, de cabelos lisos, de olhos claros, de cabelo loiro. Então foram criadas bonecas gordinhas, bonecas com ancestralidade oriental, de cabelos crespos. E posso dizer que essa é a minha primeira boneca Barbie, né, que eu levo também. E ela tem nome? Essa é a Tereza. Opa! Bem-vinda, Tereza. Então são 5 mulheres que brinquedos esses que eu faço questão de levar para a escola, né, nas formações e contações de história, assim como os livros também, porque ajudam a recontar algumas histórias que a gente ouve,
ou então colocar personagens negros em ponto de protagonismo que a gente não via também nas histórias, porque qual foi a criança, qual a menina que não ouviu um conto de fadas, mas que não se sentiu representada, né? Exato. Então, a partir disso, desde o ano passado, eu sou a Obax, represento a Obax nas escolas, que é uma história escrita e desenhada pelo André Neves, que me trouxe momentos de muita alegria, de muita satisfação, onde faço os birotes no cabelo, contando um pouco do porquê do uso dos birotes, onde... Explica o que é o birote, para quem não sabe. É o cabelo enroladinho e preso, com vários pomponzinhos assim, prendo, coloco cores, muitas cores, então... para que a gente também mostre para a criança que existem várias maneiras de tu mostrar beleza, como bem a Bruna falou, que nós podemos ser bonitos de qualquer jeito, que não necessariamente aquele estereótipo que a gente... Fetiche, né? Aquela coisa assim, que Sim. geralmente tem muito... E quando a gente trabalha isso com crianças, como a gente vê, assim, nos olhinhos deles, assim, a alegria deles verem, assim, o diferente que não é diferente, que tá ali com eles, né? Porque às vezes tem aquele... que não é tão diversa. Assim, Exato, porque às vezes tem aquele coleguinha negro, tem aquela coleguinha negra que às vezes eles não dão a mesma referência, a mesma importância pra eles, né? Que nem eu também trabalho com crianças, as meninas, ai, senhora, como tu é bonita, né? E daí chamavam a coleguinha negra de feia, né? Faziam racismo com eles, tá, mas por que eu sou bonita e ela é feia? Daí ficavam... Com aqueles olhinhos arregalados. Né? Não, pede desculpa, né? A gente tem que saber respeitar. E daí eles também, daí começa a ter esse reconhecimento, né? Começa a ter essa... Né? Exatamente. É uma troca. E a Antiara falou uma coisa muito interessante, que é a questão do protagonismo. E dentro dessa questão de protagonismo, a gente tem aqui uma jornalista que é premiada, né, pelas suas pesquisas e tal. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua pesquisa, porque ela é muito próxima da gente, principalmente da tua família, enfim, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua pesquisa que coloca o protagonismo, principalmente da questão da mulher negra. Bom, então, em 2015 eu iniciei os estudos justamente questionando um pouco o lugar da mulher negra dentro da sociedade hamburguense, né? Porque ela simplesmente não aparecia. Ela aparecia enquanto estereótipo de mãe preta ou de empregada doméstica, mas o que se perdia muito é que as pessoas já não sabiam os nomes. E isso é algo muito emblemático, né? Porque até do tráfico negreiro, os escravizados perdiam seu nome, perdiam sua identidade. Sim. Então é um reflexo disso também. Continuar não tendo direito a ter a tua identidade. Sim. Né? Exatamente. E foi aí que eu fui atrás e pensei, bom, tenho minha avó, que na época tinha 92 anos, e perguntei, vó, tu é mais velha que o município de Novo Hamburgo, tu com certeza tem boas histórias para contar. E aí eu peguei a câmera e fiquei 3 meses com ela assim gravando, e a minha orientadora, que veio a ser a minha orientadora durante a iniciação científica, me disse, isso aqui dava um trabalho bom, por que tu não conta a história das mulheres da tua família a partir da tua avó e termina em ti? Eu disse, eu? Mas Logo enquanto jornalista, a gente fica pensando, não, mas a gente tem que pensar no entrevistado, né? E daí foi quando eu me coloquei enquanto pesquisadora, que a partir dali eu também poderia me descobrir a partir dessas pesquisas, né? Então foi aí que eu comecei a pegar um pouco da trajetória e criar então constelações dessas mulheres, né? Tem a cunhada da avó, tem uma outra prima, enfim, né? E fui entrevistando essas mulheres em continuidade. Eu fico imaginando como é que era chegar assim, tipo assim, lá vem a Andressa com a câmera de novo, né? Nossa! Mas é uma coisa de louco, porque tipo, não tinha mais almoço domingo, né? Nossa, não Pura tinha pesquisa. mais. Pura pesquisa, né? E tem essa questão do afastamento enquanto pesquisador, que às vezes é difícil, porque tu te conecta muito, né? Mas eu tive uma boa orientação lá dentro da universidade e consegui, então, publicar a primeira pesquisa, que era o ponto de vista transgeracional de mulheres negras dentro da cidade de Novo Hamburgo. Então, peguei a minha mãe, né? Porque almoço de domingo é isso aí, tá todo mundo ali. Então, a gente já pega e aproveita, né? Que a pesquisa foi premiada, então, no Nova Mundo de 2015. E levei, então, a pesquisa para a URGS também, né? Que teve a publicação nos anais do ano seguinte. E não satisfeita. Sim, obviamente, sempre queremos mais, né? Eu comecei a prosseguir um pouco a questão da pesquisa dentro acabei passando ali para o trabalho de conclusão de curso, que falava da questão da representatividade na televisão, bem que a gente comentava antes, né? Então, escolhi cantoras negras do programa Espelho, do Lázaro Ramos, também apresentador. Poucos apresentadores negros que nós temos na televisão.
né? E decidi que aquele seria meu universo de pesquisa, né? Então, escolhi apenas cantoras negras retintas, porque a gente sabe que a ascensão está muito ligada ao tom da pele, então escolhi apenas colorismo, né? Então escolhi apenas mulheres negras de pele escura, porque eu sei que elas têm muito para contar também, né? E muitas vezes elas são preteridas. E a partir dali eu desenvolvi meu um estudo de caso e uma análise de conteúdo das entrevistas e consegui levar, então, apresentar na URGS e acabei sendo premiada como destaque no salão de extensão do ano passado. Que é um grande orgulho, né? Porque é um grande feito, porque tu tem uma pesquisa premiada, né, em 2 universidades. E levando essa história de uma forma tão bonita e tão forte, né? Porque, tipo, tu levar a história da tua família, né? Que eu acho que não é uma coisa muito fácil, assim, quando tu vai falar a respeito da tua família e tal, né? Hoje, inclusive, falando da questão da família, hoje a mãe da Alessandra era para estar aqui. A mãe da Alessandra iria acompanhar a gente também. Eu fico imaginando também as nossas mães e famílias, assim, olhando e dizendo, olha lá, a fulana tá na televisão. Ela fica muito orgulhosa. Exatamente. Tem aquela coisa de ficar depois passando no WhatsApp que a gente está na televisão. No grupo da família. No grupo da família, exatamente. Até pensando, desculpa interromper, não, né? Mas a gente está aqui para isso. Desculpa interromper até, mas quando eu lembrei muito ali, quando a gente pensa na questão da representatividade de referência que a gente não tinha na infância. Exatamente. Justamente. Daí, então, as coisas vão mudando. A gente vê, então, a Teresa, que é a boneca da Indiara, que me remeteu direto à Teresa de Benguela, né? Que foi uma líder abolicionista e quilombola. Que ela não é contada a história dela dentro de sala de aula, né? E parece que o que a gente não teve na infância, a gente quer começar e iniciar agora. Daí, só para encerrar minha fala, posso falar o nome do meu trabalho de conclusão de curso? Não, claro que pode. Claro que pode. Que representa bem o momento? Pode. Agora é preta no comando, no empoderamento. Eu lembro que somos nós. A mãe chegou e ela olhou assim, a filha da Jussara botou um negócio lá que tá dizendo assim, agora é preta no poder. Não, é que é engraçado até, porque nem aquele negócio, a filha da Jussara botou lá no negócio lá, tipo, ela ganhou um prêmio. E ela superou uma dupla barreira, né, que é a barreira para ingressar no meio acadêmico e dentro do meio acadêmico ainda superar uma barreira para ser premiada, né? Então, a vitória, né, pra nós. Parabéns. Ali, ó, 4x4. Mas a vitória é nossa, levei todo mundo Exatamente. com certeza. E agora que nem ela falou assim, na infância a gente não tinha muita questão da representatividade. Quando a gente tem, ela é um pouquinho apagada. Por exemplo, pesquisando sobre a questão da propaganda no Brasil, a gente tem a questão de dizer que o primeiro garoto propaganda negro foi o Sebastian, né, que era o Abuzius, enfim, né, que era o Sebastian. Mas 2 anos antes, a gente tem a Cíntia Raquel, que era uma menina do Tangue, exatamente. E essa menina, ela não era vista como uma menina negra, ela era vista como uma criança. Então, pelo fato dela ser criança, ela não tinha cor. Então, praticamente, a identidade dela dentro da história da propaganda, ela foi um pouco ofuscada. A gente tirou uma menina, né, talvez uma das primeiras protagonistas negras, que eu lembro que a minha mãe sempre falava assim, quando viu uma pessoa, parece a menina do Tangue. E isso a gente mal sabe que a gente está falando em representatividade. Parece a menina do Tangue, parece a menina de tal lugar. Quando a gente fala isso, as pessoas se ofendem, às vezes assim, pareço fulana, pareço outra. Mas é a referência, né? Eu fico muito feliz, assim, poder trabalhar com crianças, assim, e passar essa representatividade para elas que eu não tive na minha época, né? Essa semana eu tava falando pra minha mãe, isso eu sempre estudei em colégio particular, eu era a única negra da sala de aula. Na escola era eu e meus 2 irmãos, que todo mundo sabia que a gente era da mesma família. Ou senão aquele negócio, se tiver mais um, ainda vão perguntar assim, vocês são também? parentes? A gente chamava ele de mano. Tinha um no Auxiliador em Canoas. Estudava eu e meus 2 irmãos, né, que são mais novos. E tinha um mais novinho ainda, um outro menino que era do 2º ano. A gente chamava ele de mano pra ele se sentir, né, familiarizado. Qualquer coisa, corre pra mano mais velha, chama a gente que a gente ajuda. Sim, tava em casa. Mas aquela coisa assim de ter uma professora negra, né, uma professora que trouxesse, né, a história dos negros, coisas que nem a Indy faz esse trabalho maravilhoso com as crianças, eu não tive isso, entendeu? Eu tive apenas uma professora negra durante toda a minha formação. Infelizmente, isso tu tá contando da primeira, sim, do primeiro ano. Eu lembro como se fosse hoje, 2ª série. Sim, se me perguntar, bem isso.
Eu tive Também. uma professora negra. Uma só Eu também. tive duas. Uma que me dava aula em casa, quando eu precisei ficar por 8 meses em casa. E outra que era uma professora que foi no 7º ano, depois nunca mais. Eu Não tive a lembro. minha professora, foi a professora Circe, que foi através dela que eu consegui uma bolsa depois numa escola particular, que foi minha professora da primeira série, e não uma professora na universidade da área da psicologia. Mas foram as duas únicas É também. triste isso, né? É, muito eu tive acho que triste. um professor de educação física, o professor César, e tinha duas coordenadoras, que eram as que davam, né, os puxão de orelha, coisas que eram negras Sim. e eram mais vistas como Sim. chatas, Sim. Aham, porque é. eu tinha que dar as ocorrências, eram com elas daí. Sim, eu imagino como é que Mas justamente como a gente colocou, né, desse jargão bem utilizado pelo movimento negro, e principalmente o movimento negro, as mulheres do movimento negro, de que uma sobe e puxa a outra, né? Eu acho que a gente bem faz esse papel, né? Nesse momento aqui, pela questão da representatividade, assim, Exatamente. ouvir a Andressa, te ouvir, Claire, ouvir a Alessandra, ouvir a Bruna, né, me enche de orgulho, né, em saber assim o quanto nós temos trajetórias parecidas e quantas pessoas, porque a gente cria um vácuo, como dizia um amigo, né, quando tu vai, tu abre espaço e abre caminho para que outras pessoas também consigam se enxergar capazes de fazer a mesma coisa. Exatamente. E a Bruna fala sobre a questão de hoje, né, conseguir ser representante, ser referência como uma mulher negra. Ela também é nesse espaço onde nós temos então o grupo de crianças, que é um espaço dentro de um terreiro em Novo Hamburgo, né? Se me dissessem isso há anos atrás, eu ia dizer que era mentira, que era uma brincadeira, mas não, é o espaço onde hoje eu professo a minha fé, que é a Umbanda, e onde lá nós temos em torno de 25 crianças, mais 12 adolescentes, onde nós ensinamos justamente um pouco mais sobre as nossas ancestralidades, as nossas raízes, sejam elas indígenas, sejam elas dos nossos ancestrais africanos, sejam elas dessa raiz católica que a Umbanda carrega, porque é uma religião originalmente brasileira, né? E que crianças de todas as etnias também, né? Todas as etnias. Que é legal Começou, frisar né? isso, assim. E começou São com crianças as de todas as crianças, etnias. né? E aí veio essa vontade, assim, dos mais velhos, né? Dos adolescentes também, de ter o espaço deles, de ter essa pesquisa, né? De conhecer essa história, de onde vem a religião, né? De conhecer esse espaço, essa importância, assim, porque não é só o sentimento, né? Eles estão lá todas as quartas com a gente, né? E ter esse outro espaço, assim, que onde eles possam... Vocês duas E juntas. sim, nós duas, mais 3 professoras. Mais uma professora, uma das nossas profs, ela trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, e mais uma outra professora. Então, nós somos 5 mulheres, né? Olha a força que isso tem. Bacana. Educando crianças, mas não para serem umbandistas, como a gente diz, nesse projeto do Seu Luz Divina, para que a gente tenha os nossos pingos e gotas de luz como pessoas criadas para o amor, para o bem, entender o próximo, para amar o próximo. Me lembra muito, me remete muito ao ecofeminismo e o quanto nós mulheres, né, e o quanto as nossas tradições ancestrais têm disso, do cuidado com a natureza, desse cuidado com a terra, de que nós todos somos irmãos, desse ubuntu, né, que eu sou porque nós somos, desse orgulho que eu acabei de dizer, e desse amor, independente da religião que tu seja, independente da tua classe social, independente da tua condição de saúde. Até porque, em suma, esse deveria de ser o critério de todas as religiões, né? Sim. E que, na verdade, o que acontece? Às vezes existe uma questão de demonizar as religiões de matriz africana, Sim. né? Como se fosse algo que não fosse algo benéfico, né? Falta de Algo conhecimento, geralmente né? Falta de exatamente, conhecimento, a falta de É a conhecimento ignorância, total. né, que a gente vem falando. Então, é uma coisa assim, justamente, os momentos assim que a gente está vivendo hoje em dia é uma idade muito, tipo a idade das trevas, né, que é muito complicado, tanto para quem professa a fé em religiões de matriz africana, quanto para as mulheres negras. E agora ela falou agora a questão do feminismo, né, do ecofeminismo.
E dentro desse movimento do feminismo, que também é muito distorcido, né? Os conceitos de feminismo distorcido, o conceito do feminismo negro, então, nem se fala. Tipo assim, é a mulher negra que detesta o homem branco, entendeu? Tipo, é um conceito completamente fora da realidade. E a gente está conseguindo, até de alguma forma, ultrapassar isso por meio das escritoras negras. Né? Às vezes a gente, que nem as meninas, a gente troca algumas ideias um pouco em rede social e tal, da questão das escritoras negras. Eu queria um pouco que a Andressa, desculpa, parecia que eu esqueci o nome. A gente conhece a Jussara ia me matar se esquecesse o nome dela. Não, e ainda causar vergonha pra minha mãe. A questão das escritoras negras, né? Que elas estão hoje em dia fazendo a sua parte para que, quer dizer, hoje em dia já vem de muitos anos, né? Mas parece que agora que o pessoal acordou para dizer, opa, também escrevem. Sim. Tem esse movimento, né, que é muito reflexo de um trabalho árduo, antigo, né, de diversos ativistas do pós-abolição, um reflexo do trabalho do movimento negro unificado que completou 40 anos ano passado. É um processo muito longo que nós estamos colhendo os frutos agora, né? Existe a demonização da cultura negra, como vocês falaram agora, né, no geral. Porque quando a gente pensa na questão do candomblé, da umbanda, que foram proibidos nos anos 30, anos 40, a gente lembra que o samba também era proibido. Né? A capoeira. A capoeira, exatamente, né? E a partir daí tem uma raiz histórica esse ódio em relação à nossa cultura, né? A negação da nossa cultura. O carnaval. Carnaval, exatamente, né? E aí a gente começa a pensar e lembrar dos discursos que a gente observa nas redes sociais, né? Sim. Tudo pode acontecer, menos o carnaval, mas por quê? Né? Se a gente for pensar, tu falava da história da cidade, da história da tua avó, o Cruzeiro do Sul, ele é mais antigo que a cidade de Novo Hamburgo. Exatamente. Né? Então, por que será que isso incomoda tanto? Sim, exatamente. Estão acostumados, volto no início da nossa conversa, estão acostumados a nos ver em determinados espaços e não exatamente felizes. Isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção de como a gente se coloca e como é o nosso dia a dia também. Nossas escritoras negras que se usa muito, as pessoas leem bastante, está com um preço também acessível, porque tem isso também, né? Exato, a questão da literatura e a educação, infelizmente, não é para todo mundo, às vezes as pessoas não têm acesso. Verdade. A gente tem, então, Djamila Ribeiro, Angela Davis, Conceição Evaristo, que estão contando as nossas histórias e as próprias histórias para as próximas gerações e para quem está aí hoje, né? E de uma forma muito aberta, né? Muito porque aberta. o que acontece? Uma coisa é uma pessoa achar que pode escrever sobre, né? Outra coisa é a própria pessoa escrevendo pela coisa que ela passou. No caso, a Angela Davis, por toda essa questão do movimento dos direitos civis, enfim, americanos e tal. E a Djamila, que existe também essa questão, até mesmo agora recentemente, num reality show, né? Eu me fiquei muito contente de ver que uma das participantes abriu um livro de Djamila Ribeiro, que foi pela primeira vez que eu vi um livro, quer dizer, não que eu tenha visto pela primeira vez um livro no reality show, né? Mas eu vi aquele livro, um livro de uma escritora negra, no reality show, em horário nobre, para o Brasil inteiro assistir. Né? Então, eu acho que também é essa questão mesmo. E até mesmo trazendo essa questão dos livros, da cultura, do reality show, que a gente presenciou agora recentemente, que existe um núcleo que está levando uma discussão muito importante, que levou uma discussão muito importante nessa questão do negro dentro de um horário nobre, né? Que embora o pessoal diga, eu não assisto Big Brother, eu não assisto... Está se tornando uma discussão um pouco mais acirrada nos espaços, que até mesmo que a Alessandra tinha falado, os espaços que a gente pode ocupar, né? Tipo, tu tá ali, a questão do negro na televisão, ele pode tanto falar como também ficar quietinho ali e já ser representado, né? Isso é muito incutido, né? Desde pequeno tu vai vendo aquele cenário, né? E acaba que aquilo vai acostumando a cabeça. Sim. E tu não consegue ter uma outra normal, perspectiva, né? É normal aquilo ali, né? Eu acho que isso tanto para nós, até enquanto vocês falavam eu estava pensando sobre isso, tanto para nós quanto para as pessoas que nos rodeiam, né? Minhas amigas que ainda moram no bairro onde eu morei, né? A importância de ver assim, nossa, mas é possível chegar em algum lugar, né? Por meio da educação. Exato. Porque muitas vezes, dependendo do ambiente onde a gente vive,
a gente pensa que o lugar é ali, né? Que não existem outros caminhos e possibilidades. Sim. Então, ver uma outra pessoa num outro contexto... E estudar também, às vezes, é aquela coisa assim, tipo, tu tem que trabalhar, porque o negro pobre tem que trabalhar, não adianta estudar. E é o contrário, né? Aqui que estão fortalecendo muito a questão que o crescimento vem por meio da educação. Vem por meio da educação. Por isso a importância de se abrir espaço, de se falar nas escolas, se falar nos espaços religiosos, nos espaços acadêmicos a respeito da nossa história, enfim. Isso eu acho que é fundamental. E que nem, além de jornalista e youtuber, que assim pensa em, nossa, que currículo. Mas é que eu também faço parte, sim. Também sou coordenadora da pessoa com deficiência, isso, da saúde da pessoa com deficiência, isso aqui no município de Novo Hamburgo. E é interessante assim mesmo, nós temos várias políticas de saúde e ali dentro, tipo, eu também sou a única pessoa negra. Dentro daquelas, a gente tem política de saúde da mulher, política de saúde da criança e adolescente, da nutrição, e eu faço parte da questão da saúde da pessoa com deficiência, então ali também eu sou a única pessoa, o que me deixa, como eu falo, muito feliz, obviamente, mas ao mesmo tempo entristecida, porque a gente quer ver mais e mais Sim. esses espaços se fortalecendo, né? Verdade. E eu tô vendo aqui também que ela trouxe outros livros, né? Sim. Lembrando dessas histórias da infância e até dessa questão de ocupação dos espaços em que a gente observa no ensino fundamental um número maior de crianças negras conseguindo ingressar na escola, que diminui do 5º ao 8º ano, né? Que diminui ainda mais no ensino médio, porque geralmente tu tem que te deslocar do teu bairro, sair do teu gueto, né? E aí precisa pagar o ônibus, precisa investir para conseguir estudar, e que diminui ainda mais na universidade. Então, pensando nessa questão de representatividade e falando também dos contos de fadas, eu trouxe um livro do Rubem Filho, né? E que numa oportunidade na escola, trabalhando os contos de fadas, eu disse que eu queria muito trabalhar a Branca de Neve, porque eu sabia que existia a história da Pretinha de Neve e os 7 Gigantes, que é uma história que conta uma menina negra numa outra posição como princesa, né? Contando a história dela, sendo protagonista da história dela, e que gerou, de novo, muita comoção, né? Pedir que fosse confeccionada, então, uma boneca, naquela oportunidade, uma boneca de EVA, para que as crianças também tivessem a oportunidade de manuseá-la. E fiquei muito contente com essa boneca, e a moça disse, então agora eu vou começar a produzir outras. Eu já tinha encomendado uma Chapeuzinho Vermelho Negra. Também fica a dica, né? Para os papais, para as mamães ali, fica a dica, né, de até mesmo adquirir as suas historinhas para contar para os seus filhos em casa, não só dependendo das escolas, enfim, né, para poder também alimentar né, essa questão de reconhecimento mesmo. Então agora nós já estamos indo para a parte final do nosso programa, acho que passou bem rápido. Sim. E eu queria muito que cada uma de vocês, sucintamente, porque a gente tem 5 minutinhos, sucintamente pudesse, enfim, falar alguma coisa que talvez a gente não tenha falado, e alguma coisa eu vou deixar com vocês. Livre. Bom, eu quero aqui exercer a minha gratidão, né? A gratidão aos nossos ancestrais, a gratidão a toda a luz que nos ilumina, né, que nos permitiu estar aqui hoje. Gratidão às nossas famílias por toda a batalha que nos permitiram alcançar tudo que a gente conseguiu, a força, né, que a gente tem. E gratidão a vocês por essa oportunidade. Bruna. Bom, também sem palavras, né? Agradecer a todas vocês também, né? Por estarem nos representando por todos esses espaços e dizer que não é mimimi, né? De negro. Que a gente tem sim que dar a cara a bater, que a gente tem que ocupar os nossos espaços e incentivar mais negros também a terem essa coragem e esse orgulho que nós temos. Andressa. Então tá, né? Quero agradecer também pela oportunidade, também agradecer por estar rodeada de mulheres tão importantes aqui para o município também. Ocupar esse espaço é muito importante, né? E deixo o meu boa noite e digo, leiam Mulheres Negras, assistam, nos ouçam, leiam nossa produção acadêmica para ter uma nova perspectiva a partir daí, né?
Alessandra. Para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que foi um prazer enorme conhecer vocês, estar com vocês e ver o lindo trabalho que todas vocês fazem. Dizer que a questão da educação é fundamental para a questão de... para que não exista mais preconceito, racismo, é educação mesmo. E aí, para finalizar, para agradecer minha mãe, que conseguiu estudar, porque ela batalhou bastante por mim, e aí eu posso estar nesse espaço. Exato. E eu quero agradecer muito a Vale TV por essa oportunidade da gente poder trazer representatividade negra aqui para essa bancada. Quero agradecer muito a direção da Vale por ter me convidado para esse projeto Mulheres que Inspiram, né? E eu estou muito feliz mesmo de ter participado. E eu também quero deixar um grande abraço, eu quero dedicar pelo menos esse programa assim, a uma guerreira que é minha mãe, Dona Clair. Esse programa é para ti também. Também foi uma grande batalhadora. E continuem assistindo essa semana super especial e até um próximo encontro.